Deus abençoe, irmãos. Nós vamos à meditação hoje, vamos usar a mesma escritura em 2 Coríntios, capítulo 3, e vamos fazer a leitura do versículo 2 em diante. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Amado Criador, toma cada um de nós em suas mãos para o seu trabalho, tanto para falar como para ouvir, porque nós desejamos mais de Ti, e que esta mesma luz que veio lá no Oriente e manifestou no Ocidente possa estar neste momento em nosso coração, para que possamos ver sua manifestação. Ajuda cada um de nós, perdoa-nos de todos os pecados cometidos, pois nós cremos que tudo o que nós já fizemos já foi julgado em Cristo. Todos os nossos erros, defeitos, passados, presente e futuro, tudo já foi julgado em Cristo e o Senhor já nos perdoou em Cristo. Não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, diz São Paulo. E nós estamos certos, Pai, porque o preço foi pago, o preço requerido foi pago, e o que nos resta é a herança agora. A herança que o Senhor, quem pagou o preço, dá para cada um de nós. Vida eterna, um céu de glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode ser. Vamos falar sobre a espada do rei. Nós temos aqui, tanto no 7º selo, como tem várias mensagens sobre a espada do rei, que foi aquela espada que caiu nas mãos do irmão Branham, lá no grande cânion Sabino. E aquela espada, ela não cabe na mão de qualquer um, ela não cabe na mão de todo mundo, mas ela coube perfeitamente na mão do profeta. Isto é ele quem diz, o 7º selo, 155. Agora ele disse que a voz disse, esta é a espada do rei. Ele disse, se tivesse dito a espada de um rei, então seria diferente. Há muitos, mas é a espada do rei. E só existe um rei, e este é Deus. 156 do 7º selo.
Neste momento, uma voz trovejou por todo o cânion e fez rolar as pedras, e disse: esta é a espada do rei. Então voltei a mim. Agora, se houvesse dito a espada de um rei, então seria outra coisa. Porém disse: a espada do rei. Há um só rei, esse é Deus. Ele tem uma só espada, sua palavra, pela qual eu vivo. Amém? Que Deus me ajude a trazer sua santa vestidura com sua palavra aberta aqui. É a palavra. Isto quer dizer, a espada do rei é a palavra. E somente a palavra cabe na mão de um profeta. Se você notar, todos os demais têm que citar o que o profeta disse. É o que o profeta Paulo disse, o que o profeta Pedro disse, o que o profeta dos profetas Jesus Cristo disse nos evangelhos. E é citar agora o que o profeta William Branham disse. Não importa o que o povo diga, não importa, porque para nós não interessa o que o povo está dizendo, como para Pedro não importava o que Anás dizia, o que Caifás dizia, mas sim o que o profeta Jesus Cristo, que foi aprovado perante Deus como profeta, Jesus de Nazaré, varão profeta. Estas coisas devem sempre nos ajudar, porque Deus sempre esteve num varão. O profeta é um varão, não uma varoa. É um varão. Deus sempre teve um profeta e não uma profetisa. Deus sempre manifestou sua palavra ao homem e não à mulher. A mulher, ela fica atrás da tenda, escutando Deus falar com o marido, do lado de fora da tenda. Deus está falando com Abraão e Sara está atrás da tenda. Sara não está ali por perto. Isso, Senhor. E aquilo, Senhor. E aquilo outro, Senhor. Não, ela está no marido. Ela vai perguntar para o marido. Amém? Se você tomar isso daqui de uma forma, ela forma até uma boa doutrina, viu? Então tem que tomar muito cuidado. Senão forma uma boa doutrina. Mas o certo é assim, que Sara não ficou especulando. Ela até foi interrogada e, ao ser interrogada, ela mentiu. Ela falhou perante Deus. E aquele Deus era um varão. Era Elohim num corpo de carne que precisou lavar os pés, que comeu, bebeu ali perto de Sara. Mas ela teve a oportunidade de ouvir as promessas. E depois tudo ela tinha que ser confortada com o esposo, porque Deus veio no varão, em Elohim, e falou, e Abraão ouviu. Aí depois a esposa, que é a igreja, escuta aquela palavra do esposo. Amém? A igreja, agora nós estamos parados num lugar terrível, porque a igreja, se tiver o membro verdadeiro dentro da igreja, onde tem um marido falso, aquele membro precisa de ouvir a palavra, porque a palavra não está naquele homem falso. A palavra sempre está no varão verdadeiro, no esposo. E a esposa precisa de ouvir. Então estamos tratando de esposa de Cristo. Agora, o que faz a esposa de Cristo? Quem pertence à esposa de Cristo? É gente que vem da católica, da espírita, da metodista, da batista, da pentecostal, da primeira e segunda etapa do irmão Branham. É assim, para formar a esposa de Cristo, que ouve a voz de Cristo. Então ela tem que ouvir essa voz e sair dos sistemas. E são sistemas onde ela foi criada há muitos anos.
E ela tem que deixar a casa do papai e da mamãe para ouvir a mensagem. Ela tem que fazer isso. Nós tivemos que fazer isso quando nós deixamos a casa do nosso pai, da nossa mãe pentecostal. Nós deixamos aquela casa para ouvir a mensagem do profeta William Branham. Agora, dentro da mensagem do William Branham, tem que deixar também. Precisa deixar a primeira e segunda etapa, que formou uma casa de papai e mamãe, formou um sistema. E você sabe que a terceira etapa, ela não era para formar sistema. A terceira etapa. Pelo que se vê na mensagem do profeta, a terceira etapa não se formaria um sistema porque não era conhecido, não era algo falado, dito, claro para as pessoas. Então ela não formaria um sistema. Que o sistema é onde você já conhece as coisas, então você diz isto é isto que você está conhecendo dentro daquele sistema. Mas a terceira etapa, Deus diz para o profeta, não diga a ninguém. Agora o próprio irmão Branham diz que isso seria dado a conhecer no tempo, na hora, no dia certo. O irmão Branham diz que deveria isto manifestar no tempo certo. Agora, ele pregou tudo isso. Como Deus proibiu ele de dizer o que era aquilo, então fica no ar para que o eleito descubra, para que o eleito, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E você vai acabar de completar a voz de Deus na terceira etapa. Se você não conseguir ouvir a voz de Deus na terceira etapa, na abertura da palavra, onde a espada do rei, e a espada do rei, se vocês perceberem, esta espada do rei na mão do profeta, por que não caiu na mão de outro? Por que não veio na mão de Paulo? Porque estava iniciando a igreja. Por que não veio na mão de Martim Lutero? Porque ele estava como um broto saindo da católica. Por que não veio com Wesley? Porque ele não tinha condição ainda de realizar e revelar os mistérios. Não era para ele. Deus sempre cumpre a sua palavra. A espada teria que estar na mão do sétimo mensageiro, porque é a espada que é a palavra. Aqui está Hebreus 4:12, conhecido por todo mundo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra, ela tem uma aguçidade tremenda que ela penetra. Ela é penetrante, ela conhece, ela discerne o pensamento e as intenções do coração, a palavra. Agora, que tipo de palavra? Essa palavra, quando o profeta pregou, discernia os pensamentos, as intenções do coração. Irmão Branham chegava ao ponto de dizer, você veio aqui, você estava maquinando mal contra mim, lá na sua casa, em volta daquela mesa de cor tal. O irmão Branham sabia tudo. Agora, o que era aquilo? Era a palavra que estava sendo manifestada, a palavra de dois gumes. Ela estava cortando e discernindo os pensamentos e intenções do coração. Até que aquele homem levantou e disse, ó Deus, tenha misericórdia de mim, porque ele tinha estado naquela reunião com outro ministro, mesmo maquinando mal contra o irmão Branham. Ele pediu misericórdia, a misericórdia o assistiu. O outro teimoso ficou ali no altar dizendo, irmão Branham, olha, o meu pedido está aí. Eu disse que eu tenho câncer e tuberculose. Está aí, irmão Branham diz, não importa o que você escreveu no seu pedido de oração, você não tem câncer e tuberculose. Agora, o homem devia ter caído em si, que ele não tinha isso mesmo. Ele não tinha. Ele escreveu. Por isso que eu acho muito perigoso as pessoas que fazem o papel de certas coisas. Se nós formos fazer aqui na igreja um drama, já pensou bem? Eu pego o irmão Agostinho Adriano, é isso mesmo? Para ele fazer o papel de Judas. Não, deixa. Você acha que você não teria que buscar um espírito de Judas para poder fazer a coisa? Eu não queria fazer de um irmão um Judas, um papel de Judas. Porque ele tem que viver aquele papel. Ele tem que viver aquele papel para poder dar vida
Dar vida ao que se está fazendo. Agora, quando a palavra vem a nós, a palavra vai dar vida a nós. Eu não tenho que fazer um papel de alguma coisa, eu tenho apenas que transmitir a palavra. Você tem que transmitir a palavra. Porque eu tenho percebido essas coisas, eu falo porque eu tenho percebido quando as pessoas fazem os filmes até de Jesus e põem o indivíduo lá que ele é Satanás. Você está louco? O indivíduo tem que ter muita coragem para fazer um papel, porque a unção de Satanás vem sobre ele. Queira ou não, ele tem aquela unção. O outro é Pilatos, e ele faz o papel de Pilatos. O outro faz o papel do Anás e do Caifás. Faz o papel... Irmãos, eu acho terrível isso daí. E até fazer o papel de Cristo. Você fazer o papel de Cristo. Saber que você está fazendo o papel de Cristo no sofrimento, e depois você olhar para si mesmo e dizer, só que eu não tenho nada daquele personagem. Eu fiz aquele personagem, mas não tenho nada dele. Será que a unção de Cristo não podia descer nesta pessoa e convertê-la e mudar a vida dela? A maioria de nós tomamos espíritos errados e como com facilidade se unge com o espírito errado. Irmão Brana diz que o rock unge a criança desde os seus 6 anos. Se ela fica escutando rock, ela tem uma unção desde pequena do rock. Aquilo não é fácil depois sair dela, que é uma unção que entra na criança. Por que não faz o papel correto? Por que não faz, a mulher não faz o papel de Sara? Por que desde pequena ela começa a se pintar como a Jezabel? Esse é o problema. É que desde pequena ela não quer parecer gente boa. Ela não quer. E não é influenciada por gente boa, e sim por gente má. O que mais cerca as pessoas são espíritos errados, e os espíritos errados têm muito mais força, irmão. Por quê? Porque nós não alimentamos o espírito certo. Nós estamos revestidos da carne, e se uma mulher toca em nós, como homens, o que nós vamos fazer é satisfazer aquilo. Por quê? Porque falta a unção certa. Se tiver a unção de Cristo, então trataria com aquela mulher como se ela fosse uma prostituta e a salvaria. Irmão Branham diz na mensagem Veio Adentro, ele diz, ele fala através de você, como ele falaria lá com uma prostituta. Ele falou com uma prostituta e ele não se contaminou, então ele em mim deve falar com qualquer pessoa e não se contaminar. Se Cristo de fato está em mim, se eu posso realizar aqui um papel dele na terra, se eu sou um representante dele, se vocês são representantes dele, porque vocês não pensam que isso daí é incumbido só o pastor. Não, aí o membro cai. Todo mundo tem uma responsabilidade de ser como Cristo. Ser carta escrita e não colocada dentro do envelope só e que nunca chega na mão de ninguém para abrir e ler. Mas São Paulo diz que é uma carta escrita e lida por todos os homens. É um testemunho que a esposa, o marido, os filhos, o vizinho, o patrão, a patroa, todo mundo pode ler. É uma carta escrita e lida por todo mundo. Quando os outros olham em nós, o que eles estão lendo? Você é uma carta, eu sou uma carta. As pessoas olham em nós, o que elas estão enxergando? Lendo assim. Tem hora que você diz, eu leio o que está nos seus olhos. Parece que você... Como é que chama aquelas mulheres, né? Que lê sorte, né? Uma ledeira de sorte. Olha, eu leio o que está nos seus olhos. Bom, então qualquer um lê a vida do outro. Paulo falou sobre isso. Porque está escrito. Está escrito. Em você, em mim, somos uma carta escrita. Sabe o que é uma mulher, um homem insatisfeito no casamento? Está escrito na frente, atrás, de lado. Tem textos escritos. Sou insatisfeito no casamento. Não me sinto bem com meu marido. Não me sinto bem com minha esposa. Está escrito. Quando se conversa, aquilo sai pela boca. Porque está escrito dentro das pessoas.
Está ali dentro, está escondido. Mas quando abre a boca, aquilo se manifesta. Muitas vezes as pessoas vão ao erro exatamente por isso. Porque elas têm as coisas guardadas em si e daqui a pouco elas contam aquelas coisas para pessoas que não têm ofício para ouvir. E tem até pastor que não tem ofício de ouvir confissão. Porque se um pastor, ele não tem ofício para ouvir confissão, ele ouve a confissão daquela mulher, ele daqui a pouco ele quer matar a vontade daquela mulher. Porque ele não tem ofício para ouvir a confissão de coisas íntimas. Agora, se para um pastor ele erra, ele tem dificuldade para isso, você pensa bem, a mulher que sai contando sua vida, sua insatisfação, para qualquer pessoa. Ou se você vai contar sua insatisfação como uma mulher para um obreiro. Daqui a pouco ele resolve o seu problema. A coisa está assim. Daqui a pouco tem pregadores que resolvem o seu problema. Não é espiritual. É que são pessoas que não têm ofício para aquilo. Precisa ter ofício para aquilo. Tem que ter ofício para entrar dentro do escritório, juntamente com a esposa, ou com aquele homem, com aquela mulher, com o casal, e resolver aquele problema. Precisa ter ofício. Daqui a pouco começa o ofício só com o pastor e uma mulher dentro do escritório. Aquilo não é ofício. Falta o ofício. O próprio irmão Brano ensina sobre isso daí. Irmão Brano não visitava nenhuma irmã doente no hospital, sem ser com um diácono ou com a esposa dele. E nem entrava na casa de uma irmã quando o marido não estava. Agora, qual o motivo? O irmão Brano diz, não é porque faríamos coisa errada, não. É que os olhos dos outros não são santos. E eles vão julgar aquilo. Fulana ou fulano entrou dentro daquela casa e o marido não estava. Aqueles dois estão conversando dentro do escritório e não tem uma outra pessoa ao lado. É exatamente nisso daí que as pessoas não percebem que o espírito errado entra por falta de sacerdócio. Falta de sacerdócio para aquilo. Porque se tivesse sacerdócio como Cristo teve, ele conversou com a prostituta e ela mudou de vida. Ele não prostituiu com ela. Ela mudou de vida, porque havia ofício sacerdotal em Cristo. E é isso que Cristo quer, que haja ofício sacerdotal em nós ministros, para poder conversar com as irmãs, para poder levar alguém junto. É a mesma coisa de uma mocinha. A mocinha diz, eu quero ir a uma festa. Eu quero ir comer um lanche. Tudo bem, vai, filha. A vovó vai com você. O quê? Por quê? Para começar, eles querem sozinhos. Na verdade, não há necessidade da vovó ir junto. Não há necessidade. Não há. Mas, porque eles não têm suficiente força para andar direito, para manter caráter, então se usaria uma pessoa ao lado. Se usaria. Mas, você já viu, né? Assim também pensam os pregadores. Do mesmo jeito que você pensa de não levar a vovó. E quando leva uma criancinha, dá balinha para ela, a criança até que chupa aquela balinha, eles já chuparam também. É isso daí, esse é o problema. E não percebem também, dentro do sacerdócio, falta sacerdócio para tomar conta de pessoas em escritórios, falar com elas e dizer, vai com a sua mãe, filha. Vai ao escritório, vai com a sua mãe. Vai com o seu marido. Mas vai resolver esse problema só e sem sacerdócio. Porque tendo sacerdócio, você pode resolver aquilo. Mas diante da visão das pessoas não está o correto. Diante daquilo não está o correto. Para o mundo, tudo é normal. É normal o pai ficar
de qualquer jeito dentro de casa, as filhas também, de qualquer jeito dentro de casa. É normal para o mundo, mas não é normal para um filho de Deus, que tem, ele é uma carta escrita. Que ele não quer erro, ele não quer sujeira, ele não quer imoralidade, ele não quer fazer a coisa errada. Então aquilo está escrito nele. Mas tem gente que você olha no olho dela, você já vê que quer fazer a coisa errada. Então, bom, vamos tocar avante. Amém? A palavra lhe cabia na mão, a espada, que é a palavra de Deus, cabia na mão do profeta. O parágrafo 156 do 7º selo diz assim: tinha as mãos assim levantadas e de repente algo me caiu na mão. Agora eu não sei, não posso dizer, estaria dormindo? Eu não sei. Estava como que fora de mim? Eu não sei. Foi uma visão? Não lhes posso dizer. A única coisa que posso dizer é que foi tal como quando chegaram esses anjos. Quer dizer, é algo sobrenatural. Foi sobrenatural. Então isso caiu em minhas mãos e levantei a vista para ver. E era uma espada. Tinha o punho de marfim, muito belo, e a guarnição era de ouro puro, e a espada mesmo era como de cromo, como prata, porém muito brilhante, e tinha um fio tão tremendo. Esse é o fio cortante, tão tremendo. E pensei, isso é muito formoso, e me cabia perfeitamente na mão. Eu gosto disso, quando a palavra cabe perfeitamente na mão de um profeta. Ela não falta e ela não sobra, ela cabe. Deus tem um homem que comporta a palavra perfeito dentro de si, perfeito na mão, a espada na mão. A palavra de Deus, quando nós pregamos a mensagem do profeta desta era, a gente prega uma mensagem que a gente sabe que coube na mão do profeta corretamente. Coube na mão dele perfeitamente. O que coube? A espada. Qual é a espada? É a palavra de Deus. Essa espada é de quem? É do rei. Quem é o rei? É Deus. Então essa é a espada, a Bíblia Sagrada. Por isso, a mensagem interpretada por um profeta, ela cabe na mão de um profeta. Por quê? É a espada de Deus. Somente um profeta tem condição, autoridade de interpretar a palavra, porque ele não é mais nem menos. Ele é Deus naquela hora, com a palavra na sua mão. Cabe aquela palavra, aquela espada, com um fio tremendo, um fio cortante, cabe na mão do profeta. E eu fico pensando, não pode estar na mão de qualquer um. Qual mensagem coube na mão do profeta? A espada. Aquela era a espada do rei. Se você notar, foi quando ele foi revelar os 7 selos. Era a espada na mão dele. E se coube na mão do profeta, tem que caber na mão dos pastores que falam só o que o profeta falou. Mas tem que caber certo. Não passa, mas também não sobra, não falta. Não falta. Não passa, mas não falta. Que tem hora que põe a mão assim na mensagem, mas fica tudo aquelas rebarba. Não. Aquilo coube na mão do profeta. Pregou, ele pregou primeira, segunda e terceira etapa. Irmãos, a terceira etapa, que você sabe que é coisa que não está nem escrita, que é os 7 trovões, mas coube tão perfeito na mão do profeta, que quando ele pregou, ele disse que não podia nem aumentar, nem diminuir as escrituras. Mas alguém disse para ele, mas espera lá, irmão Brano, os 7 trovões não foram escritos. Ele diz, não, está tudo lá dentro. Ele sabia que estava lá. Os 7 trovões estavam ali dentro. Porque não pode aumentar e nem diminuir. Está aí, só que está nas entrelinhas, está aí dentro. Mas quem é que sabe? Só um profeta sabe, está aí dentro. E agora quem é que sabe? A esposa do rei. Porque ela é a espada do rei. Está na mão de um profeta. Essa mensagem vem para formar a esposa do rei. Aquela palavra lhe cabe perfeitamente na mão. Se não couber na nossa mão, vamos matar as pessoas com aquela espada.
Porque não cabe perfeitamente, não sabemos explicar aquilo, não sabemos usar aquilo. É a mesma coisa da Bíblia. Quantos de nós, pregadores, estamos usando a Bíblia porque somos teólogos, porque estudamos 4, 8 anos só para ser pastores e nos formamos como um doutor reverendo? Muito bem, mas quando chega na hora de pregar a própria palavra é a espada do Espírito. Você pega a espada do Espírito e mata as pessoas. Matar como? Dizer que o batismo em nome de Jesus Cristo é falso. Isso é matar as pessoas. Colocar uma mulher no púlpito e dizer que ela pode ser uma pregadora. Isso é matar as pessoas. É usar da Bíblia e matar. Usar da espada e matar as pessoas. Só do lado negativo. Você olha, quando a palavra proíbe, você ainda diz que pode. Isso é matar as pessoas. E o que é matar as pessoas com a própria mensagem? É usando da própria mensagem, que é a espada do rei. Os 7 selos, os 7 trovões, meus irmãos, é a espada do rei. E aquilo coube perfeitamente na mão do profeta e deve caber na mão de cada pastor, de cada obreiro. O obreiro não pode ir além daquilo. Se o obreiro aprender a falar só até onde o pastor fala, não tem coisa melhor para o obreiro. O dia que ele fala mais do que o pastor fala, o povo não crê nele. O povo tem dificuldade com ele, porque ele fala mais. Ele tem que ficar aquém. Ele tem que acompanhar apenas. Estou acompanhando, eu sou um obreiro. Estou acompanhando. Eu tenho que usufruir da minha autoridade, que é limitada. Assim como deveria pensar o cônjuge. A mulher deveria pensar, até certo ponto eu posso ir, depois eu tenho que perguntar para o meu marido. Até ali eu posso ir, mas depois não posso mais, porque eu tenho um cabeça, eu não estou solteira. E a esposa de Cristo, ela não é uma solteirona, não. Ela tem um cabeça. Ela tem que perguntar, é obrigada a perguntar, Senhor, queres que eu faça isso? Posso fazer isso? Porque se ela fosse uma solteira, ela não tem que perguntar para ninguém. Não tem que se preocupar com ninguém. Porque ela pode fazer. Ela teria que seguir apenas a liderança do papai e da mamãe. Muitas vezes nem isso ela segue, desobedece. Sai a hora errada, chega a hora errada. Então, a coisa se torna difícil. A igreja, ela tem que ouvir a Deus, ouvir a palavra. Ela tem que estar no lugar dela, ouvindo a palavra na hora certa. E saber que aquela espada é a espada do rei. Essa Bíblia é a espada do rei. O Calvário é a espada do rei. A salvação pelo Cordeiro é a espada do rei. O batismo em nome de Jesus Cristo é a espada do rei. A descida do Espírito Santo no Pentecostes é a espada do rei. A ordem para os diáconos agirem, cuidarem dos órfãos e das viúvas é a espada do rei. Atos 6. A mulher vestir-se como uma dama é a espada do rei. Ela não parecer com um homem é a espada do rei. O povo ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é a espada do rei. O povo crer no William Branham como profeta, que realizou o ministério do Filho do Homem na terra entre os gentios, é a espada do rei. São Lucas 17, 26 a 30, eu pergunto para qualquer homem, quando é que isso vai cumprir? Você está jogando isso para o futuro? Filho, isso já foi passado, já acabou. Deus já realizou isso e você não viu. Deus já veio na terra e foi filho do homem em William Branham e você não viu. E muitos estão esperando. Os dias de Noé estão aí, os dias de Ló estão aí. Por que não pode ver o dia do Filho do Homem? Por que não pode ver? O dia do Filho do Homem também esteve aí conosco. Deus numa carne. Agora Deus está na igreja outra vez. Gente, esse é o poder que é derramado sobre a igreja. A igreja no Pentecostes recebeu a vida, o ministério de Cristo. Desceu sobre a igreja no Pentecostes.
A igreja, depois da revelação dos selos, ela recebe o ministério do Filho do Homem derramado nela. A igreja, ela está ministrando com aquela autoridade da palavra que esteve na mão de um profeta e que lhe cabia perfeitamente bem. A igreja vai ministrar. Então, cada obreiro, cada pastor, cada diácono, cada apóstolo, cada evangelista, cada mestre, essa palavra tem que lhe caber na mão. O que cabe na mão do crente? Olha para você ver. A gente tem que sempre ficar repetindo isso. Vocês vão ter que entender. Vão ter que repetir. Mas como cabe na mão de um verdadeiro pastor? Ele tem que pregar a palavra como o profeta pregou os selos, porque a revelação dos selos, ele diz que é a terceira etapa, e diz, não diga para ninguém. E pregou a revelação dos 7 selos. Só que ele diz assim, não diga a ninguém. E ele diz, foi a terceira etapa. Abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Os ungidos, últimos dias, 373, 374 e 262. Agora, aí está. Por que a pessoa não pode conseguir ver essas coisas? Onde está a espada? A espada do rei. A espada do rei não está nas denominações. A espada do rei, irmãos, a espada do rei, que ele cabia perfeitamente bem na mão, não foi a primeira e segunda etapa. Deus estava anunciando, na primeira e segunda etapa, Deus estava anunciando que essa espada estaria cabendo bem perfeitamente na mão dele. Deus já estava anunciando através da primeira e segunda etapa, anunciando que aquela etapa, a terceira, que era a revelação da palavra, que é a espada do rei. Não tem erro, não tem engano na revelação dos selos. Por isso ela é a espada do rei. Você toma a Bíblia, com todos esses 66 livros, ela não tem falha nela. Ela é a espada do rei. Mas ela tem coisas aqui que diz que seria revelado só nos dias da voz do 7º anjo. E o 7º anjo foi o irmão Branham, já veio e já foi embora. Já revelou. E essa Bíblia continua sendo a espada do rei. Para uns ela é a espada do rei sem revelação do Apocalipse. Para uns ela é a espada do rei sem a abertura dos selos e sem a revelação dos trovões. Mas para a verdadeira esposa de Cristo, ela é a espada do rei com os selos e os trovões revelados. É isto que é a espada do rei. Porque ela cabe perfeitamente na mão. Cabe perfeitamente na mão. Na mão de um verdadeiro pastor, de um verdadeiro apóstolo, de um verdadeiro. Tem que caber na mão deles. Eles têm que ter capacidade para isso, porque foram chamados para isso. Isso não vai engrandecer nenhum homem. Tem que saber que é uma responsabilidade dada por Deus. Amém? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui no Desvelar de Deus, parágrafo 252 e 253. Há algo errado com o homem ou mulher que pode ver a promessa de Deus e a vê sendo manifesta e então recusa crer nela, porque a denominação abaixa aquele véu. Vêm velados. Tem gente que estão velados pelas denominações. Eles deixam, o véu está caindo ali e não deixa, a denominação não deixa eles verem a revelação. A denominação vela aquilo para eles. Eles não conseguem, porque eles estão numa denominação. Tem muitos que não conseguem ver os selos revelados. Tem uns que não conseguem ver mais nada revelado ali dentro, sendo que o próprio irmão Branham diz que tudo está dentro dos 7 selos. Os 7 trovões, novo nome, está tudo dentro dos 7 selos. Quando é que nós vamos achar isso? Só Deus tendo misericórdia. Está lá dentro. Essa é a terceira etapa. Essa é a espada do rei. 253, o desvelar de Deus. Em ordem para fazer isto, nossos véus denominacionais e tradicionais devem ser rompidos pelo Espírito do fogo de Deus e a espada, a qual é a palavra. A espada é a palavra. Sua palavra sempre é a sua espada. Vem, ele tomou a sua espada naquele dia,
cheia de fogo, rasgou aquele véu de cima para baixo. Ele faz a mesma coisa com a mesma espada hoje. Deus está pegando a mesma espada hoje e rasgando o véu dos mistérios. Porque o véu do templo já foi rasgado quando Cristo morreu. Mas quando foi rasgado o véu dos mistérios? Quando o profeta revelou, quando Deus veio e manifestou sobre o Monte Pôr do Sol e comissionou o irmão Brana. Porque ali não foi revelado, ali foi uma comissão. Os 7 anos, uma comissão dada ao irmão Brana sobre os 7 selos que cumpriu dias depois. Aquela revelação. Ele faz a mesma coisa com a mesma espada hoje. Não meu credo, meu livro de credos, meu catecismo, mas a espada do Senhor. Não a palavra de um pastor, não a palavra de um companheirismo. Irmãos, tem tanto companheirismo hoje que cada um tem um companheirismo. Você não pode ficar sem saber disso não, cada um tem um companheirismo. Todo mundo que está ligado ao catolicismo tem um companheirismo com o Papa. Todo mundo que crê na Santíssima Trindade tem que saber que tem um companheirismo com o Papa. Eles têm um companheirismo. Por que não? Tem sim. Todos que estão ligados à revelação dos selos, que o Cordeiro saiu do trono, e que ele tornou leão, quando tomou o livro, que continha os nomes, para poder revelar os selos, e revelando os selos, ele revelaria os nomes, e com isso faria uma chamada de nomes. Primeiro selo 17 a 19. Ele faria uma chamada de nomes ao abrir os selos, pois a Bíblia estava selada com 7 selos. Coube bem a espada do Espírito, selada com 7 selos. Coube bem na mão de um profeta. E então ele, com aquela mesma espada, abriu os selos. É isso que aconteceu. Os selos foram rompidos e nós hoje entramos véu adentro dos mistérios revelados. Amém? Você quer ver? É muito simples, já falei sobre isso, mas o véu velava o Santo do Santo. Ninguém podia entrar senão o sumo sacerdote. Mas naquele dia que Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Aí qualquer um podia chegar lá e entrar. Mas Paulo teve que vir e ensinar que é o novo mandamento pelo novo e vivo sangue de Cristo. Paulo teve que ensinar aos hebreus isso daí. Senão o povo não entrava lá de medo ainda. Está aberto. Rasgou o véu do templo de alto a baixo. Ninguém entrava de medo. Irmãos, nenhum daquele povo que cria em Anás, em Caifás, nenhum conseguia entrar não. De medo, de respeito. Não, foi rasgado, foi aberto. Vamos dar um jeito de costurar isso daí outra vez? Vamos costurar. Foi rasgado, mas vamos colar isso outra vez. Não! Não adianta colar. Foi rasgado porque antes era só um que entrava, agora todos vocês podem entrar. Antes um entrava com uma vasilha de sangue de animal, mas agora todos vocês que creem no sangue de Jesus Cristo, entra véu adentro. Nós tivemos 7 eras da igreja para entrar véu adentro. Se quem não entrou, não entrou. Você tem que saber disso. Quem não entrou, não entrou, porque não há sangue mais no propiciatório. Porque ele mudou de altar, ele está no trono de vencedor agora. E você tem que assentar com ele agora como vencedor da era de Laodiceia, assentar com ele no trono dele, em Apocalipse 3, 21. Aquele que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O trono do Pai era o da intercessão, o trono do Filho é um trono de vencedor. Agora, se você não assenta naquele trono, não, agora eu não posso perder aquela intercessão. Bom, era a mesma coisa deles falarem, não, ninguém pode entrar lá atrás do véu, ninguém pode entrar, é só o sumo sacerdote. Eles podiam continuar com essa doutrina entre o judaísmo, podiam continuar. Mas Paulo veio e mostrou para eles, não, o véu já foi rasgado, vocês podem entrar lá atrás. Agora, não só o pastor, não só o obreiro, todo mundo pode entrar agora. Era só o sumo sacerdote, mas agora Deus rasgou o véu para todo mundo, porque não vai ter escusa.
Agora você tem liberdade de entrar. Se não quer entrar, o problema é seu. Você vai responder por si próprio. A mesma coisa é o véu dos mistérios. Foi rasgado. A espada coube perfeitamente na mão do profeta da era. Quando você toma os 7 selos, você tem que saber que toma uma palavra revelada e que coube completamente na mão do profeta, e que esses 7 selos não tem erro, não tem falha, não. Eles estão certos. Eles estão certos que a era tinha que terminar, que o último eleito tinha que entrar, o cordeiro sair e tomar o livro, e converter em leão, e revelar os selos. Isso está certíssimo. Nós não sabíamos, mas hoje nós sabemos. Está certo isso. O cordeiro já saiu, a última era, a era já terminou. Essa daí fora que fica até no rapto, essa podre, cega, nua, infeliz e não sabe. Mas, para mim, para você, eleito, não, essa era já acabou. Nós estamos comendo a mensagem do Filho do Homem agora, no lugar da revelação. Está revelado. Onde ele diz isso é mistério, você diz, não, eu estou comendo ali agora. Eles diziam, não entra lá atrás do véu. Não entra, mas Jesus já morreu, já rasgou o véu. Eles podiam entrar. Agora a mesma coisa. Ó, cuidado com os 7 trovões, cuidado com quem prega 7 selos e 7 trovões e novo nome, cuidado com eles. Eles dizem assim, cuidado. Por que cuidado? O 7º anjo, a espada lhe coube na mão. Foi rasgado os mistérios da palavra de Deus. Foi cortado os mistérios. Foi dado a claro para nós. Para você chegar e entrar. Bom, eu não tenho tempo aqui mais, mas a espada do Senhor vem, rasga o véu até embaixo e vê a Deus de pé às vistas, manifestado em sua palavra. Que quadro glorioso para olharmos, vem, está bem, o Espírito Santo de Deus e fogo, a sua espada rasga isto, a palavra rasga o véu denominacional. E aí você pode ver os mistérios. Quando as pessoas estão em mistério dentro da própria mensagem, é uma denominação, é o véu denominacional, que não deixa eles dentro da mensagem ver que a terceira etapa foi revelada, que os 7 trovões está revelado dentro dos 7 selos, que o novo nome está revelado dentro dos 7 selos. É o véu denominacional. A espada que coube na mão do profeta, que é a espada do rei, não é a espada de William Branham, é a espada do rei que abriu esses mistérios para nós. Que Deus nos ajude a prosseguir e saber, porque o irmão Branham ainda diz aqui que essa espada tem que estar numa mão ordenada. Tem que ler isso aqui para vocês. 254, 255, o desvelar de Deus. E se você simplesmente dissesse a palavra e a palavra não funcionasse, que bem faria a espada aqui? E dizer, ela não pode rasgar, ela não rasga? 255, desvelar. Mas quando você coloca aquela espada de Deus lá em cima e a observa rasgar, ela é segura por uma mão ordenada que foi enviada para fazê-lo. Gente, esta mão foi ordenada. É a mão de um profeta. Vocês estão entendendo isso? Ela é segura por uma mão ordenada que foi enviado para fazê-la. Ou para fazê-lo. Deus mandou um profeta, foi para isso. É nos dias da voz do 7º anjo, não do 8º nem do 6º, mas dos dias da voz do 7º anjo. Essa espada coube na mão de William Branham para poder revelar esses mistérios. A mão ordenada. Gente, o pastor tem que ter uma mão ordenada para tomar os selos, que é a espada do rei. E não é a espada do rei em mistérios, não. É a espada do rei revelada. Porque os mistérios foram cortados agora pela espada do rei. E nós podemos ver os mistérios revelados. Por isso tem que ter pastor com mão ordenada, obreiro com mão ordenada, apóstolo com mão ordenada. E essa mão ordenada é um ministério que Deus tem dado para esta pessoa para segurar esta espada e abrir com ela. Vê e rasgue e abre. E lá está ele. Lá aquilo mostra Deus claramente, o grande Jeová. Quando a espada prometida de hoje, nesse dia, o que está ela suposta a ser, e Deus toma sua espada e rasga até embaixo o véu denominacional e o puxa para trás e manifesta a si mesmo e mostra que Ele está aqui. Amém?
Ele está aqui. Isto era tremendo. Deus estava ali em quem? Numa carne. Continua a mesma coluna de fogo, observe. Esta é a palavra manifesta para as promessas de hoje. A espada do rei na mão de um profeta. A espada do rei agora na mão de um pastor ordenado. Não ordinário, ordenado. Não fabricado, ordenado. Na mão de obreiros, de evangelistas, de mestres, de apóstolos, ordenados. Senão, o povo não tem véu dos mistérios rasgados. Eles têm mistérios, mas a esposa de Cristo não. O véu foi rasgado dos mistérios. Nós temos 2 véus rasgados para nós, graças a Deus. O véu do templo foi rasgado para nós. Nós entramos durante 7 eras e comemos o maná escondido. E agora o véu dos mistérios foram rasgados. Nos dias da voz do 7º anjo, a espada do rei na mão do profeta da era lhe coube perfeitamente para rasgar os mistérios e nós enxergarmos a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, do novo nome. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito por nós. Há muita fraqueza no homem, mas há muita força em Deus. Há muito problema no homem, na igreja, mas há muita santidade em Deus. Para viver no corpo do homem, no corpo da igreja, para tirar o mal de nós. Obrigado por tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pudesse contar toda a glória que brilha no meu coração, pudesse contar do meu mestre e o mundo prestasse atenção, iria então às cidades correndo até ao sertão, ensinos de Cristo, o seu grande amor e perdão. Melhor que contar é viver a vida de Cristo Jesus, e os homens hão de receber as novas que dão vida à luz. Contar do meu Cristo, do santo poder remidor, pudesse contar da agonia que teve por mim pecador, iria até me escutarem pregando com todo fervor, contando a história muito eterna de Cristo, do seu grande amor. Melhor que contar é viver a vida de Cristo Jesus, e os homens hão de receber que dão vida à cruz. Numa visão eu vi o lindo céu se abrir, e entre as cortinas eu pude enxergar o Filho do Homem a sorrir. Pensei que estava sozinho ali, mas ele me disse assim: não
se espantes e nem temerá, pode subir para cá. Eu vi o sol e a lua clarear, eu vi as estrelas brilhar. Eu vi o Filho do Homem, eu vi os anjos cantar. Eu vi as 7 igrejas, eu vi os 7 castiçais. Eu vi as 7 trombetas, eu vi 7 anjos tocar. Eu vi as 7 taças, eu vi 7 anjos também. Eu vi os livros ainda, eu vi 7 selos também. Eu vi o sol e a lua clarear, eu vi as estrelas brilhar. Eu vi o Filho do Homem, eu vi os anjos cantar. Eu vi as 7 cartas, eu vi 7 pragas também. Eu vi 7 lâmpadas de fogo, eu vi 7 Espíritos de Deus. Eu vi as 2 testemunhas, eu vi a mulher e o dragão. Eu vi os livros ainda, eu vi que trouxe no meu coração. Eu vi o sol e a lua clarear, eu vi as estrelas brilhar.